Amanhã, 5 de maio, é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Recebemos aqui no estúdio da TV Potiguara Tatiana Cavalcante, que está na farmácia, né, nessa área farmacêutica aqui do município, para a gente falar um pouco mais sobre esse dia e da importância do uso bem, como eu posso dizer, racional mesmo, bem eficaz do medicamento. Tem muitos cuidados que devem ser tomados, né, Tati? Sim, essa data ela vem para alertar a população sobre o risco, né, o uso indiscriminado desses medicamentos. A gente sabe hoje que todo mundo tem acesso muito fácil a esses medicamentos e é um alerta hoje, nosso dever é alertar que não tome medicamentos, né, com indicação de vizinhos, de outras pessoas. O que foi eficaz para você pode ser nocivo, né, a outras pessoas. Essa questão do uso racional e desse alerta vem muito da questão da automedicação, né, Tati? Todo mundo acha que sabe o que resolve cada coisa. Uma dor de cabeça, uma febre, isso e aquilo. Como é que é esse cuidado e como é esse dia a dia lá na farmácia? Existe sempre esse alerta? Sim. A automedicação, a famosa automedicação, é o ato de você tomar medicamento por conta própria, né? E isso não traz benefícios a longo prazo para a saúde. A gente tem muito essa rotina de falar, eu vou tomar um medicamento, né? Apenas um medicamento. Mas ele pode mascarar, né, alguma doença de base que você pode adquirir e também retardar o diagnóstico de algumas doenças bem sérias. E isso é o barato que sai caro. Tem medicamentos hoje que são vendidos fora do ambiente de saúde, né, que eu digo fora da farmácia, que não tem registro na Anvisa. O que é a Anvisa? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela vem para comprovar que aquele medicamento tem eficácia, segurança e qualidade terapêutica. Se tem um medicamento que ele tem uma proposta muito vislumbrante aos olhos e a longo prazo ele pode lhe dar um resultado, isso pode ter agravos sérios na sua saúde. E no futuro pode ter o chamado efeito rebote, né? Pode me dar aquilo que eu não queria. E aí entra o ditado popular, né? É natural e não faz mal. O uso das plantas é para ser racional, né? Os medicamentos hoje, que são a base de plantas, que são os medicamentos fitoterápicos, hoje eles têm registro na Anvisa, são medicamentos. E aí eles têm efeito semelhante ao dos medicamentos como do laboratório normal. E aí, contudo, como tem efeito terapêutico, também tem os efeitos indesejáveis. E quando a gente toma um medicamento, tem que estar tomando só um princípio ativo. Quando a gente toma algo que vem das plantas, aquilo vem cheio de componentes diferentes. Então, quando a gente fala de efeitos indesejáveis das plantas, é algo bem mais sério. É de intoxicação a algo mais letal. Que as pessoas associam sempre que o feito no laboratório pode ser bem mais nocivo. Mas Isso, as plantas mas não as fogem plantas desse... elas não são tão boazinhas, né? Mas o uso assim, encaminhado, como a gente tem hoje nutricionistas, toda a equipe multidisciplinar, eles podem prescrever um nutracêutico, que vem muito dessas plantas. O uso muito bem direcionado é ótimo, vale muito a pena para o bem-estar da saúde. E você fala que pode ter um efeito rebote, o contrário, a gente vê muito casos em relação àqueles medicamentos prometendo emagrecimento em 15 dias. O uso imediato. É o mais comum de vocês discutirem, conversar sobre. Eu acho que acredito hoje ser, pelo menos esteticamente, a maior procura é essa, né? Com certeza. Hoje, fora do ambiente hospitalar, ocorre de tudo. E a Anvisa já nos mostrou que dentro desses medicamentos podem ter coisas de cal, né? Há medicamentos controlados que hoje só saem mediante prescrição de controle especial. Então, a gente não tem nenhuma garantia que esses medicamentos vão prometer isso, né? E a gente sabe que a qualidade de vida ela vem de acordo com o tempo, né? E também a associação com uma dieta equilibrada, né? Com alimentação e atividade física. A gente, de fato, em alguns momentos, vê esses medicamentos para emagrecimento tendo um resultado. Não que esse resultado seja positivo, Sim. A gente vê visualmente um resultado. O que é que na prática ele faz? Corta o apetite total, produz uma queima de gordura mais acelerada. Como é que na prática ele funciona para a gente ver esse resultado estético aparente, mas que dentro do corpo está nocivo? Existe uma diferença de ganho de peso, né? Que a gente fala emagrecer e perder peso. Que aí, no caso, tem medicamentos lá dentro que a gente chama, que são as fentanilas, né? Elas acabam que perdendo o apetite da pessoa e tendo mais atividade física. Então, ela fica muito elétrica, acaba que ela faz mais atividade física e, com isso, ela consegue perder peso. Mas ela não tem uma rotina de sono adequada, ela não consegue socializar direito, como ela fazia quando não fazia uso desses medicamentos. Então, esses medicamentos, eles têm
substâncias que de curto prazo podem lhe dar um resultado, mas você pode ficar dependente e risco de intoxicação é muito maior. E a questão da importância do farmacêutico nesse processo de esclarecimento, é importante a gente falar disso porque muitas vezes no hospital, ou até na farmácia particular que você vai atrás, você vê o profissional por trás do balcão, acha que ele está ali com a experiência só de ir buscar na prateleira e trazer para você. Mas são vocês que têm a propriedade para falar sobre esses assuntos, de esclarecer as dúvidas. Hoje existe uma política dentro do hospital que vocês buscam os pacientes para falar disso, para buscar talvez um vício que ele tenha, aquela normalidade que seguem de usar um medicamento todos os dias. Como é buscar o alerta a esses pacientes? Porque acredito que existe mais essa busca por vocês do que eles chegarem a vocês achando que precisam de esclarecimento. Como é esse dia a dia, esse diálogo? Com certeza. No Hospital do Maracanaú, a gente está em constante processo de mudança, né? A gente está melhorando esse impasse entre o farmacêutico e o paciente. Então, o farmacêutico, ele tem papel importante, é um papel humanizado, que a gente chama. Ele está diretamente envolvido desde a produção daquele medicamento, tanto na farmácia magistral, como na farmácia, na indústria farmacêutica, que tem produção de alta escala, como na distribuição e dispensação, que a gente tem o contato direto ali com o paciente. Então, a gente tem o papel de entregar uma informação segura e correta para o paciente usar um medicamento de forma equilibrada, né? E de forma racional. Que hoje a gente sabe que o uso demasiado de medicamentos, eles podem ultrapassar várias barreiras, que no caso pode desenvolver uma comorbidade que se torna crônica, como a hipertensão, uma diabetes. Então, é papel primordial nosso, como farmacêuticos, conscientizar as pessoas que eles podem sim ter agravos à saúde se usar medicamento de forma demasiada. Esse diálogo mais complicado é com as pessoas mais velhas, que estão há anos nesse costume, com a experiência de tomar os medicamentos. Com certeza. A gente não pode descartar o costume popular. É muito válido, sim. Eu acredito que hoje a maioria dos cientistas que tem um conhecimento concreto que as plantas elas podem ser eficazes é muito daquilo que os nossos pais, os nossos avós falaram para esses pesquisadores. Com certeza, a gente tem literatura para isso. Mas a gente tem que se respaldar sempre na ciência. Então, se a ciência ela comprovou que tem plantas, né, e medicamentos que podem ser abusivos à nossa saúde se a gente usar de forma irracional, com certeza a gente tem que ponderar isso. Uma luta que a gente vê que não é exclusiva do município de Maracanaú, é nacional, eu acho que até internacional, é a falta de medicamentos de diversas que serviriam para diversas doenças, e essa luta entre vocês, acredito que no dia a dia é bem difícil. Maracanaú busca realizar algo que consiga abastecer os postos de saúde com os medicamentos necessários. Como é que é esse dia a dia na farmácia e ver esse movimento para não faltar o remédio para o cidadão maracanauense? Como é que é esse diálogo também nesse aspecto? Que acredito que vocês, que estão à frente da farmácia, são os que mais escutam algum tipo de reclamação desse tipo e passam a informação de que o município está se mobilizando para resolver isso, né? Com certeza. Ali a gente está na ponta, né? Então, a gente pode participar ali das queixas das pessoas que usam o serviço de saúde. Então, a gente faz todo um gerenciamento, né, de aquisição, de compra desse medicamento, para que o hospital, os setores de saúde não fiquem desabastecidos. Isso é um dano, né, que acontece com quem está ali servindo diretamente o paciente, como para a própria saúde dele. A gente sabe que o paciente ele não pode deixar de ser atendido, não pode deixar de ter assistência. E o medicamento ele está ali para auxiliar, ele está ali para ajudar na enfermidade daquele paciente. Então, hoje a gente busca, né, diretamente com os fornecedores para ser abastecido, tanto o nosso Hospital de Maracanaú, para dar assistência direta para quem está internado, para quem busca uma emergência 24 horas, e também para aquelas pessoas que estão ali na atenção primária, na saúde pública. E falando ainda mais desse dia, queria que você deixasse um recado para a população. Amanhã vai ter uma blitz no hospital. Como é que é o evento? Como é que está a programação para o dia 5 de maio? Pronto. Com a coordenação das farmácias satélites, né, do Hospital de Maracanaú, junto com o Centro de Informação de Medicamento, o CIM da UFC, a gente está promovendo blitz educativas. O que é isso? É nada mais do que ações em saúde, que a gente busca promover a racionalização dos medicamentos. Vamos entregar panfletos para essa população, tanto para os profissionais de saúde, como para as próprias pessoas que estão em atendimento no hospital, junto com os nossos estagiários extracurriculares que estão nos ajudando no dia a dia. A
gente vai promover essa educação em saúde com a nossa população de Maracanaú. Então, a gente sempre reforça que o Centro de Informação de Medicamento ele vem para fortalecer isso, que o uso abusivo de medicamentos é uma questão de saúde pública, né? As pessoas podem agravar essa saúde de médio a longo prazo aí durante a vida. Então, o recado está dado. Amanhã, se você estiver pelo Hospital de Maracanaú ou em algum espaço de saúde aqui no município, provavelmente vai ver essa blitz para te deixar bem informado sobre o uso racional dos medicamentos. Tati, obrigado por você estar aqui. Mais algum recado para a população, para você reforçar? Lembrando que amanhã, né, 5 de maio, é o Dia Nacional do Uso de Medicamentos, mas ela se estende durante todo o mês. Então, essa blitz ela vai acontecer durante todo o mês de maio. Perfeito. Então, é mais que um dia, é durante todo o mês. Daqui a pouquinho, Fique Sabendo tá de volta com mais informação para você.